Bom, pessoal, antes de começar explicando sobre o que significa a figura desse quadro, que é a figura também do livro da Cosmogênese, eu quero deixar claro aqui que toda a explicação que eu vou dar aqui é uma interpretação minha do livro. Ah, não quero dizer que seja a verdade absoluta, até porque o próprio livro fala de sete chaves de compreensão ou sete chaves do entendimento, em que às vezes pelo nosso grau de consciência ou de evolução, ou, enfim, ou idade astral cósmica, seja qual o nome for, a gente não tem ainda todas as sete chaves. E pode ser que eu esteja falando aqui só de uma das chaves de compreensão, sendo que existem sete chaves de compreensão, ou seja, sete estados de consciências em que essa explicação ela se encaixaria talvez até num plano mais elevado. Mas no momento agora é o que eu compreendo, então eu quero deixar claro aqui que essa é uma explicação minha. Provavelmente eu recomendo também, né, que vocês procurem outras interpretações, porque pode ter, né, outras interpretações desse livro. Mas eu fiquei muito feliz quando eu consegui compreender o que o livro ele queria dizer sobre a formação de tudo, né? Sobre a formação das cadeias planetárias, dos globos, o que é uma ronda, né? O que é uma roda, um, um centro Laia e como é que se deu a formação do próprio homem, porque a gente fica assim sem saber. E eu achei muito legal essa parte quando eu comecei a compreender e entender como é que se deu a queda dos anjos, né? Tipo assim, como é que se deu a formação daquilo que viria a ser o homem hoje, né? Esse corpo humano denso, sendo que no início não foi assim, né? O homem, a mônada, ela veio adquirindo veículos sutis, etéreos, até que esse veículo ele assumisse uma forma densa, material, do que é hoje, né, o homem formado. Bom, era isso que eu queria dizer, primeiramente, né, e dizer que foi muito bom, e eu acho que cada vez mais que eu leio o livro, é como se uma janela, uma porta se abrisse de compreensão mais ainda, num estado ainda mais profundo daquilo que o livro quer dizer. E esse é um assunto que não tem como eu esgotar num único vídeo. Eu acho que eu vou ficar muito tempo falando desse assunto, por mais que eu leia outros livros, enfim, faça outras conexões. Vou ficar trazendo vídeos falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito, enfim, assim, muito interessante, que responde muitas questões internas do ser humano. Então é isso, eu espero que vocês gostem. Então vamos para a explicação agora. Bom, pessoal, esse aqui é um desenho do livro da Cosmogênese, em que eu apenas coloquei no quadro para ficar mais fácil a explicação, mas eu vou trazer esse desenho, essa figura, inclusive eu já até coloquei no vídeo anterior, falando sobre a formação, como é que se deu a formação, né, desses planetas, ou no caso, o livro fala em cadeia planetária. Então, o próprio livro ele traz essa ilustração, onde ele explica sobre as cadeias planetárias, os globos e a formação do homem, essa forma humana tal como a gente vê hoje. Que no início não era assim, né? A forma humana não era totalmente uma forma humana, por assim dizer. Mas começou lá nos primórdios do, do tempo, né? Ou seja, onde aconteceu aquela primeira diferenciação, que é a primeira manifestação, que é Brahman ou Keter, ali começou o processo, realmente começou o processo de formação de tudo aquilo que viria a ser, e as cadeias planetárias fazem parte dessa formação, e, consequentemente, o homem também. Bom, como vocês podem ver, existem três planos
que é representado pelo triângulo. Esse triângulo, ele representa os planos da não forma, por assim dizer. Só que nota-se que esses planos, por representar a não forma, ainda assim eles estão no campo da manifestação. Se a gente trouxesse a árvore da Cabala, seria a primeira tríade superior, Keter, Rockman e Binah. Então, aonde a mônada ela é formada, por assim dizer, ela é revelada exatamente nesses três planos superiores. Logo abaixo existem quatro planos, como vocês podem notar, quatro planos, onde o globo D está exatamente no último plano, que é o quarto plano. O globo dele representa a nossa esfera, a nossa Terra, a nossa mãe. Bom, quando a evolução, tudo aquilo que ocorre a partir dessa evolução, da primeira manifestação, que é Keter, se desenvolve por princípios setenários, ou seja, tudo é setenário no universo, tanto no homem. No homem eu vou trazer depois a constituição setenária, que é formada, né? Vocês já viram que o primeiro ou o sétimo princípio é exatamente o Atman, ou seja, é a centelha divina. Bom, as sete esferas representam exatamente sete estágios da evolução. Quando, quando ocorre a, a completação do círculo, ou do circuito, por assim dizer, ou seja, do A chega aqui no D, que é onde nós estamos hoje, e depois a mônada ela começa a subir nos planos da existência, no seu retorno. Quando completa aqui, no G, significa que aconteceu uma ronda planetária, ou seja, se completou uma ronda planetária. Então, uma cadeia planetária ela é constituída de 7 globos. Cada globo desse possui 7 fases, ou 7 raças raízes. Quando eu falo raças raízes, subentende-se a formação do homem ou a descida da mônada através dos planos de existência, adquirindo veículos para que ela possa ter consciência nesses planos inferiores. Então, cada globo ele possui 7 raças raízes. E aí, quando completa uma ronda do globo, significa que aconteceu essas 7 raças raízes. E aí, essas raças vão descendo para o plano B, no caso, na esfera B, que é o globo B, e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer aqui um esquema, talvez, para ficar mais didático e talvez mais claro. Bom, acho que agora dá para ver ali que eu fiz como se fossem ramificações aqui. São 7 ramificações, 7 raças raízes. Ao meu ver, são 7 estágios de evolução dentro daquele globo em que a mônada vai assumindo veículos, formando veículos, por assim dizer, até alcançar o globo D, que é o globo Terra, onde hoje nos encontramos a forma humana tal como é hoje. Bom, o livro ele fala sobre 7 reinos em que essa evolução ela vai acontecendo. Ao meu ver, esses 7 reinos eles representam 7 estágios de evolução. O primeiro reino ele é constituído de 3 graus, que vai desde a diferenciação de Mula Prakriti, e eu já expliquei o que significa Mula Prakriti no vídeo sobre o Logos e sobre a substância pré-cósmica. Quem ainda não assistiu, vai lá e assiste para começar a fazer a ligação dos pontos. Então, esses 3 reinos, o primeiro reino, ele procede
desde o primeiro estado de diferenciação de Mula Prakriti até o terceiro estágio, ou o terceiro estado, né, na verdade, que é um estado de semi-percepção. Ou seja, o primeiro reino, ele vem desde essa diferenciação de Mula Prakriti, que é um estado de plena inconsciência, até o terceiro, que é um estado de semi-percepção. Bom, depois vem o, o estágio mineral, o reino mineral. Esse reino mineral, por onde a mônada ela adquire, começa a adquirir forma, não é o mineral tal como a gente vê hoje, ou seja, esse mineral palpável, denso, mas, segundo o livro, é uma espécie de protilo, ou seja, é uma forma sutil, etérea daquilo que viria a ser o mineral hoje. Depois do reino do mineral vem o reino vegetal, que também não é o vegetal tal como é hoje, palpável, matéria, mas também a sua forma sutil ou protilo, né, por assim dizer, até a forma do homem. O homem também aqui não é o homem tal como a gente vê hoje, formado esse corpo físico, mas sim também o protilo, a forma sutil daquilo que viria a ser o homem tal como é hoje. Bom, podemos tentar encaixar isso que eu acabei de dizer através desse desenho, em que pese eu não assim não perceber ou não desprender isso do próprio livro, mas seria uma aplicação da minha interpretação. Então, quando ela fala, ou o livro fala, que os três reinos, que são os três, na verdade, o primeiro reino, que é dividido em 3 graus, seria o triângulo lá em cima, ou seja, do estado de diferenciação de Mula Prakriti até um estado de semi-percepção. Quando fala no reino mineral, eu entendo que o reino mineral já entra no globo A, ou seja, já entra no primeiro plano das formas. E aí, consequentemente, o plano vegetal, que eu já expliquei, que é o protilo do vegetal, até o homem também, que é o protilo do homem, representa esses demais planos aqui de existência. E aí, quando chega no terceiro, que segundo o livro fala que é a partir do terceiro, esse, essa evolução, ou vamos dizer assim, esse fluxo de evolução, ele se detém. Eu vou ler exatamente o trecho que o livro fala sobre essa parte do fluxo de evolução se deter. Então, fala o seguinte: passando pelos estágios, ele se detém já no limiar do quarto. Quando fala quarto, é aqui, no quarto plano. Então, ele se detém já no quarto quando passa a ser, no plano da evolução natural, o primeiro estado que conduz realmente ao homem formado assim com os 3 reinos dementais, os 10 números sefirotal. Eu falei reinos dementais. Eu esqueci de falar que esses reinos, eles são chamados de dementais. O livro não explica o que é demental, mas eu entendo que dementais significa estados ainda de não consciência tal como a consciência hoje. Eu digo assim, consciência onde existe a mente em que ela pode ter, vamos dizer assim, consciência do mundo material, né? Assim, não tinha, até porque não existia mundo material denso, eram formas sutis. A consciência do homem, ou o aspecto da mente que é movida pela razão, não existia. Existia consciência, talvez sim, em um certo grau,
para aqueles planos, que eu digo quando eu falo aqueles planos, são os planos de cima, né? Os planos anteriores à Terra. Então, quando fala que o fluxo de evolução ele se deteve no limiar do quarto, aqui aconteceu uma evolução natural, por assim dizer, em que a forma humana ela tomou essa forma de matéria densa e tudo aquilo que consequentemente vinha antes como protilo, ou seja, reino mineral, vegetal, também adquiriram formas materiais. Bom, outra coisa também que o livro fala é sobre os elementos, ou seja, os elementos tal como conhecemos hoje, água, ar, fogo e terra, nos planos anteriores à formação do globo D, que é a Terra, eles existiam, porém não também no aspecto que hoje é conhecido, ou seja, o fogo como é hoje conhecido no nosso plano. Existia o protilo do fogo, e depois eu vou trazer um vídeo separado apenas para explicar como é que eram esses elementos, como o livro traz, né, que seriam esses elementos no começo da formação do universo, ou seja, quando a evolução começou a descer, o espírito universal, o Mula Prakriti, seja qual o nome for, ou Deus começou a descer nos planos da existência. Então, os elementos naqueles planos eram diferentes, não é o elemento palpável tal como a gente vê hoje também. Bom, então para concluir esse vídeo eu não vou me estender muito porque o assunto é muito complexo e é cheio de detalhes. Eu trouxe esse vídeo para explicar o que é uma cadeia planetária. São coisas que eu vou recordando do livro e vou trazendo. Então, por exemplo, cadeias planetárias, como tudo se desenvolveu através de do setenário, então ao meu ver, também eu entendo que existem 7 cadeias planetárias. O livro traz que quando uma cadeia planetária ela completa o seu círculo, ou o seu, vamos dizer assim, o seu, eu falo circuito, né? Porque ela faz isso aqui, ó. Ela faz um circuito todinho e completa aqui o arco. Quando ela completa o arco, aconteceu uma ronda planetária. Essa cadeia planetária, também eu vou trazer o que, que acontece com ela quando ela completa esse círculo, né? Ou círculo, ou circuito. Enfim, eu estou tentando achar termos que se adequem ao que eu quero dizer. Então, quando ela completa, essa cadeia planetária, ela dá lugar a uma outra cadeia planetária. Então, ela transfere todos os princípios dela, por assim dizer, para outra cadeia, igualzinha a essa daqui, de 7 globos também, de 4 planos. Então, ela transfere todos os seus princípios para essa nova cadeia planetária. Inclusive, a nossa cadeia planetária terrestre, ela veio, ela nasceu, assim por assim dizer, de uma cadeia anterior, uma cadeia também constituída de 7 globos, e essa outra cadeia é chamada de cadeia planetária lunar. Também vou explicar isso com mais calma em outro vídeo, como é que se deu essa transmigração, né, por assim dizer, desses princípios de uma cadeia para formar outra cadeia planetária. Então, a princípio, eu queria só que ficasse claro o que é a figura, né? O que são os planos, e cada globo desse representa os 7 raças raízes, que também vou explicar depois com mais calma o que são cada uma dessas 7 raças raízes, mas a princípio eu colocaria essas 7 raças raízes como estágios de evolução, tanto na evolução dos planetas, enfim, apesar que o livro ele não fala da formação desses globos. Quando eu falo desses globos, é do globo A até o G. Mas o livro ele trata especificamente apenas do globo D. Ele traz uma explicação geral dos outros globos, mas é uma explicação geral, não é específica. A única específica que ele traz é da formação do nosso globo, que é a nossa Terra.
que de fato é o que nos interessa, porque é onde a humanidade se encontra agora, que inclusive é o fiel da balança. Ou seja, aqui vocês podem notar que o arco ele não tem mais para onde descer, ele já chegou no plano, vamos dizer assim, no ápice daquilo que a matéria ela teria que alcançar, se desenvolver, ou vamos dizer assim, a substância pré-cósmica, ela teria que se desenvolver no máximo, assim, em termos de matéria, ela já alcançou. E aí é chamado de fiel da balança. E isso aqui também envolve a questão das mônadas, sobre a questão de não ter mais mônadas reencarnando. Eu falo mônadas, não almas, que aí já é outra coisa. Também vou explicar depois. Então, encontramos aqui no fiel da balança, ou seja, aqui é o nivelamento, é o ponto médio, médio, segundo o livro fala, que a partir de agora é o retorno, ou seja, agora é um retorno para formas mais etéreas, ou seja, nós alcançamos de uma forma etérea até uma forma material, o ápice da forma material, agora é o retorno. O retorno é feito pelas formas em degraus, né? Ou seja, do mais denso, aí vai subindo para o etéreo, depois para o mais sutil e assim sucessivamente. Bom, pessoal, era isso. Esse vídeo é apenas para explicar esses primeiros conceitos, essas primeiras explicações do que é uma cadeia planetária, do que é um globo, né? Do que é uma esfera dessa. E nos outros vídeos eu vou trazer isso mais detalhadamente, mais especificadamente. E quando eu falar em cadeia planetária, você já vai saber o que que é. Quando eu falar em globo, você já vai saber, ou Honda, né? Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar é o seguinte: quando as sete raças raízes elas vão acontecendo, então primeiro acontece a primeira, aí acontece vários evos de tempo lá. Aí vai para a segunda raça. E aí mais evos, terceira raça, e assim sucessivamente. Quando chega na sétima raça, raiz, significa que esse globo, ou essa roda que é chamada no livro, aconteceu uma ronda. Ou seja, assim como existe uma ronda planetária completa, existe também uma ronda é, da roda, né? Uma ronda da roda que é através, a contagem se dá através dessas sete raças, raízes. Ah, e tem mais um detalhe: cada raça raiz dessa se subdivide em sete sub-raças. E eu vou lembrando de coisa e vou falando. Bom, e aqui vocês vão perceber que quando eu adentrar no assunto sobre a queda dos anjos, né, que é muito falado, foi exatamente aqui, ó, nesse do globo C para o globo D que deu essa, vamos dizer assim, essa evolução, né? E que é tanto falado, só que assim, às vezes também muito mal compreendido. Então, só para vocês estarem cientes, isso vai ser assunto de próximos vídeos. Bom, pessoal, um outro detalhe que eu não posso deixar também passar batida é a questão do Pralaya, né? O livro fala sobre o Pralaya, até expliquei também isso no outro vídeo passado, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, né? O vídeo de indicação, em que eu falo sobre o Pralaya, é aquele estado em que o princípio uno, o absoluto, ele recolhe tudo para si de volta, né? Tudo aquilo que foi evolucionado, ele traz para si, que no caso é a inspiração, né? Quando tudo é sugado de volta à origem, ao uno. Então, como existem sete cadeias planetárias, o Manvantara, também já expliquei o que é Manvantara no vídeo anterior. O Manvantara ele é constituído de sete cadeias planetárias.
E eu expliquei que cada cadeia planetária é constituída desses 7 globos, cada globo é constituído de, de 7 rondas, que no caso são 7 raças, raízes, né? E quando essa cadeia planetária ela completa o seu círculo, o seu arco, aconteceu aí a finalização de uma cadeia planetária, aí acontece um estado de pralaya menor. Também vou explicar com mais calma isso depois, né? Esse estado de pralaya menor é um estado de repouso intermediário entre uma cadeia, a finalização de uma cadeia, o encerramento de uma cadeia ou a morte de uma cadeia planetária, para o início ou a criação de uma outra nova. Então, se são 7 cadeias planetárias, uma vai saindo, a outra vai existindo e assim sucessivamente vai. Quando chega 7 cadeias planetárias completas, isso é chamado de Manvantara, que é o período de atividade do Uno. Isso são evos e evos enfim, tempos que eu não sei dizer, mas o livro traz a quantidade. Depois eu vou postar isso aqui também em outros vídeos. Bom, pessoal, a princípio, eu acho que esse aqui dá para entender e conforme eu vou passando os outros vídeos ou fazendo no decorrer do tempo aí em que for possível fazer, aí vai ficar mais fácil quando eu trouxer a própria figura, né? Pode ser que os outros vídeos sejam apenas em slides, porque talvez eu não esteja mais com um quadro, tá bom? Então é isso, a princípio é isso e eu sei que no início vai surgir muitas dúvidas, vai ficar um pouco confuso, mas no decorrer, conforme os vídeos vão sendo apresentados, vão sendo feitas conexões, né, internas e ligando os pontos uns aos outros como se fosse um quebra-cabeça. E aí vai ficar mais fácil, talvez, de compreender o quadro todo. Bom, pessoal, esqueci de me despedir no vídeo, então eu trouxe aqui para finalizar a figura, né, de onde eu tirei aquele desenho, que é essa figura aqui, diagrama 3 do livro da Cosmogênese, volume 1. Aqui, a Helena Blavatsky ela faz uma comparação com a Cabala Caldeia. Essa Cabala Caldeia, alguns autores e algumas correntes filosóficas antigas diziam que a Cabala ela teria a sua origem na Caldeia, mas isso é um assunto também para outro vídeo. Então, simplesmente o que eu fiz foi retirar a comparação com a Cabala Caldeia, que depois eu vou trazer um vídeo fazendo essas comparações, né, um vídeo separado só para fazer essas comparações. Mas por enquanto, para não ficar muita informação, eu retirei a figura da Cabala Caldeia e deixei somente o globo do Vijaya oriental, né, que é explicado pela Helena Blavatsky no livro da Cosmogênese, para ficar mais simples a princípio e depois a gente vai complicando mais, trazendo os outros assuntos a mais. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, como sempre, né? E se não é inscrito, se inscreva e nos vemos nos próximos vídeos. Até breve. Tchau, tchau.